Olá, graça e paz. Na série de vídeos sobre a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão, hoje eu falarei sobre o batismo do Espírito Santo. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. O batismo e a plenitude do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículos 15 ao 17, nós lemos assim: Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. O batismo e a plenitude do Espírito Santo. Esse tema, batismo e plenitude do Espírito Santo, é polêmico e divide o meio evangélico em dois grandes grupos, pentecostais e não pentecostais. Os pentecostais acreditam que, na entrega da vida a Cristo, a obra ainda não está completa. É preciso buscar uma segunda bênção chamada batismo do Espírito Santo. E a prova de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o dom de línguas. Os tradicionais históricos, ou popularmente chamados não pentecostais, acreditam que no momento da entrega genuína e verdadeira a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na vida daquela pessoa, transformando completamente o seu estilo de vida. Isto é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E a evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o fruto do Espírito Santo, através de suas 9 qualidades e não o dom de línguas. Esse tema, batismo e plenitude do Espírito Santo, já dividiu igrejas, já dividiu famílias, já derrubou pastores, criou vários problemas pelo erro de interpretação de algumas correntes teológicas. João Batista teve o ministério de arauto, quer dizer, preparava o ambiente para a chegada de alguém muito mais importante do que ele, no caso, o Senhor Jesus Cristo. O arrependimento genuíno era o preparo para a vinda de Cristo, que batizaria com o Espírito Santo aqueles que tivessem o seu coração preparado com arrependimento do seu pecado, e com fogo aqueles que rejeitassem esse arrependimento. O versículo de número 17, que acabamos de ler, confirma o que eu estou falando, porque ele usa a figura da pá. Ele usará a pá para separar o trigo da palha. Quem é o trigo? São aqueles que se arrependeram e foram salvos. E quem é a palha? São aqueles que rejeitaram o arrependimento e serão condenados. Essa palha será queimada, uma comparação com aqueles que não se arrependeram e conquistaram o fogo do inferno como castigo. Neste contexto, como alguém pode orar a Deus pedindo uma visita com fogo? A melhor maneira de entender essa doutrina é entender os textos onde essa doutrina foi ensinada e deixar a própria Bíblia nos ensinar a vontade de Deus. Quero começar dizendo que nessa matéria, o batismo e a plenitude do Espírito Santo, infelizmente, há muita enganação, muita encenação, muita hipocrisia em nome de uma santidade falsa e que não tem nada a ver com o que foi ensinado na Bíblia Sagrada pelos profetas, apóstolos
e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo foi profetizado no Antigo Testamento por vários profetas. O texto mais conhecido está no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 28 ao 32, que nós lemos assim: Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Essa expectativa de um dia presenciar a atuação do Espírito Santo perdurou em todo o Antigo Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, essa expectativa estava no auge. Acabamos de citar João Batista no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. E algum tempo depois, o próprio Senhor Jesus Cristo enfatizou o batismo com o Espírito Santo. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 5, nós lemos assim: Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, nós lemos assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, o batismo com o Espírito Santo não era algo que os irmãos da primeira igreja estavam buscando e pedindo, mas era uma promessa do Pai, desde os primórdios do Antigo Testamento. Vejamos o cumprimento dessa profecia em alguns textos do livro de Atos. O primeiro texto é o dia de Pentecostes. Atos, capítulo de número 1, versículos do 1 ao 11, nós lemos assim: Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: Por acaso estes que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Em primeiro lugar, o cumprimento de uma promessa de Deus. Em segundo lugar,
todos estavam reunidos no mesmo lugar, significando comunhão e oração. Em terceiro lugar, de repente, um barulho de um vendaval encheu a casa. Em quarto lugar, eles viram algo parecido como chamas de fogo. Em quinto lugar, cada pessoa foi tocada por essas chamas. Em sexto lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em sétimo lugar, começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder do Espírito Santo. Em oitavo lugar, estava presente em Jerusalém pessoas de todas as nações da terra. Em nono lugar, o barulho chamou a atenção dessa multidão e todos se aproximaram. Em décimo lugar, a multidão ficou admirada e em dúvida do que estava acontecendo. Décimo primeiro, cada nação ouvia a mensagem na sua própria língua. Em 12º lugar, Atos 2, 9 ao 11, registra as nações presentes ali. Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Pampília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Em 13º lugar, todos ouviram as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Versículo de número 11, na parte C. A palavra grega para língua aqui é dialecto, que quer dizer, ao falar em línguas, eles estavam falando em idiomas. Falando o quê? A palavra de Deus. Falar em línguas, em Atos capítulo de número 2, é falar a mensagem de Deus no idioma de pessoas presentes no dia de Pentecostes. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.